Olá amigos, tudo bem? Ariel Selbach trazendo para vocês o nosso tradicional vídeo do dia, com a informação mais relevante que eu separei neste dia de hoje para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho, só desta forma você recebe o vídeo do dia e acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Lá tem muita informação para você nas mais diferentes multimídias e também tem a nossa prestação de serviços. Combinado? Vamos então ao vídeo do dia, esse assunto que é bastante discutido e é um tabu também, né? As rádios não falam muito sobre o assunto, a sociedade não fala sobre o assunto, a família não fala sobre o assunto, né? Quando eu cito rádio, me refiro ao fato, quando a pessoa morre dessa causa, do suicídio, não é veiculado, né? Claro que entrevistas sobre o assunto com especialistas é comum de se ver nas rádios, de se ouvir, melhor dizendo, nas rádios. Inclusive aqui na Rádio Arapuru já várias vezes tivemos esse tipo de matéria. Bom, o suicida não é covarde nem herói, é o título desta nossa matéria aqui neste dia de hoje, no vídeo do dia. Todo mundo conhece alguém que já morreu vítima de suicídio, um assunto realmente complicado, mas que merece sim ser abordado. Eu tenho conhecidos que morreram desta forma, tenho certeza que você aí deve conhecer alguém também. Bom, vamos lá. Tem uma conversa franca e corajosa sobre o suicídio do marido. A psicóloga mineira Luciana Rocha, hoje especialista no tema, nos ajuda a entender, sem culpa ou condenação, o gesto extremo de quem tira a própria vida. Era pouco mais de meia-noite e, enquanto se preparava para dormir, Luciana e Marden tiveram uma conversa corriqueira sobre os planos para o dia seguinte. A agenda de trabalho dos dois, uma festinha escolar dos filhos. Deram-se um beijo de boa noite. Luciana e as crianças dormiam quando Marden abriu a janela da sala e se jogou do 15º andar. O salto para a morte aos 47 anos, depois de 15 anos de casamento amoroso e harmônico, com 2 filhos de 10 e 5 anos, lançou a família no absurdo vazio da dor e na vertigem da ausência autoimposta e aparentemente inexplicável. Luciana tinha 41 anos, era psicóloga há 20 anos e decidiu então estudar o tema e se especializar em suicídio. Olha só, psicóloga ela, né? Hoje, passados 3 anos daquela noite, é capaz de entender à luz da ciência o que aconteceu com Marden e com tantas pessoas que, como ele, tiram a própria vida, vítimas de um ou mais transtornos mentais subestimados por eles mesmos e invisíveis aos olhos de quem os cercam. Nesta conversa, a psicóloga mineira fala com enorme carinho do marido e nos explica por que o suicida não é nem covarde, nem herói. Primeira pergunta: o que você se lembra do dia da morte do seu marido? Eu e o Marden tínhamos conversado sobre os planos do dia seguinte. Haveria uma festa na escola das crianças e eu não poderia comparecer, mas ele falou que iria. Me deu um beijo e disse que ia dormir no quarto do nosso filho mais novo. Fui acordada pela minha irmã, que mora no mesmo prédio. Quando cheguei na sala, a encontrei chorando e me dizendo que alguma coisa horrível tinha acontecido com Marden. Na hora, eu não entendi nada e disse que ele estava em casa, no quarto do nosso filho. Abri a porta do quarto e ele não estava. Na sala, a janela estava aberta e a rede de proteção havia sido cortada. Ele deixou a tesoura bem à mostra no batente e se jogou do 15º andar. Os pedaços cortados da rede ficaram no bolso dele. Acredito que tinha feito isso para não haver dúvidas de que ele próprio a cortara antes de se jogar. Deixou também uma longa carta, páginas e páginas, com instruções minuciosas sobre questões práticas e sobre o que deveríamos fazer depois da sua partida. Olha só. A última conversa deu alguma pista do que ele estava prestes a fazer? Nenhuma. Eu sabia que estava passando por dificuldades na empresa. Ele trabalhava no ramo de entretenimento, mas nada que não pudéssemos superar. O Marden sempre foi uma pessoa muito alegre, animada e divertida. Nós sabíamos que havia algo de bipolar no seu comportamento, uma doença que ele subestimou e descuidou. Não se tratou como devia.
chegou a se medicar, mas sem a devida constância. Parecia sempre muito bem disposto e otimista. Hoje, depois de estudar o assunto, identifico nele características que o classificariam como um suicida potencial. Ele tinha o que chamamos de depressão sorridente. Sabe-se que 100% das pessoas que se suicidam têm um ou mais transtornos psicológicos. E meu marido tinha esses fatores de risco. Um deles é não enxergar uma solução para um problema. Há uma rigidez que os impede de pedir ajuda. Eles acham que têm que resolver sozinhos um obstáculo que acreditam ser intransponível. Você se lembra dos seus primeiros pensamentos após o ocorrido? O que eu lembro, dentro do choque, foi de pensar em como eu poderia contar para as crianças. Complicado, né? O pai era muito amoroso, presente e carinhoso com eles, assim como comigo. Ele os colocou na cama para dormir e simplesmente não estava mais lá no dia seguinte. Eu não os acordei no meio da noite, deixei que acordassem de manhã e então me sentei com eles no sofá e contei que o pai havia sofrido um acidente. Na mesma hora, meu filho mais novo perguntou: "O papai morreu?" Eu respondi que sim, papai morreu. Disse que ele fora consertar a rede da janela e se desequilibrou e caiu. Foi horrível. Os dois choraram, saíram correndo. Me disseram que era minha culpa, que eu não tinha segurado o pai. Eu contei que não pude ajudá-lo porque também estava dormindo. Um ano depois, minha filha mais velha me questionou sobre a veracidade do acidente e eu contei a verdade. O pai se suicidara. Foi muito triste e naquele momento ela disse que a culpa era dela, porque às vezes ela não aceitava os convites do pai para jantar. Eu disse: "Imagine, vocês foram muito amigos, sempre juntos." Disse a ela que o pai morreu porque estava doente, mas nós não sabíamos. Ele não sabia. Ele estava muito doente e foi a sua doença que o matou. Até me arrepiei com essa aqui, né? Imagina só contar para os filhos esse momento extremamente delicado. Como foi para você enfrentar a culpa que por perder alguém amado, ou de perder alguém amado por suicídio? Não me senti culpada em nenhum momento. Hoje, com o conhecimento que tenho, acho que poderia ter ajudado, mas naquele momento não tinha. Eu sigo a filosofia budista há 20 anos, e graças a ela tenho uma aceitação maior dos fatos. Entendi desde o início que não adiantava me revoltar. Tratei de focar nas qualidades do Marden e nas coisas boas que vivemos nós e nossos filhos. Tenho a convicção de que as coisas boas foram muito maiores do que o fim trágico. E você concorda com a teoria que diz que no caso do suicídio, assassino e vítima são a mesma pessoa e os sobreviventes têm que lidar com esse sentimento ambíguo em relação a quem partiu? Perguntas interessantes, né? Não concordo. O suicídio é multifatorial. Quando a pessoa decide se matar, ela simplesmente não vê outra solução. Mesmo quem, como meu marido, poderia ter tratado seus transtornos e não o fez. Não pode ser culpado. Nossa sociedade sofre de psicofobia, que é o preconceito contra a doença mental. A gente tem que entender que é difícil para a pessoa aceitar o transtorno. O que podemos fazer com a sociedade é combater o tabu e o preconceito. A primeira coisa seria mostrar que é comum, até banal, ter um transtorno. Não tem que ter vergonha. O suicida se sente envergonhado do que passa. Acha que tem que ser feliz e tem vergonha de procurar ajuda. As pessoas têm vergonha de procurar ajuda para muitas coisas, até menos graves que essa, né? É, infelizmente, um fato aí da sociedade. Você já o perdoou? Não tive que perdoá-lo, porque nunca o condenei. Entendo que fez o que fez porque estava em um estado desesperador e que na cabeça dele a morte era a única saída. Nunca tive raiva. Minha escolha foi a de continuar vivendo e buscando a felicidade. Uma semana depois da sua morte, eu estava no meu grupo de meditação, aos prantos, mas presente. O suicídio é previsível? Uma das coisas terríveis que a gente ouve é: mas você não viu o que estava acontecendo? Quem diz isso a alguém no momento do luto não tem noção da gravidade das suas palavras. O suicídio pode ser prevenido, mas não pode ser previsto. O suicídio é uma ideia planejada,
A pessoa pensou nisso mais de uma vez, e não apenas no momento daquele ato. Quem tenta uma vez tem 50% de chance de tentar novamente e ser bem-sucedido. Como os familiares devem agir nesse caso? É muito difícil. Essas famílias que tentam proteger um potencial suicida de si mesmo ficam esgotadas. A maior parte delas, sem assistência, tem que se organizar em rodízios. É muito sacrificante. Para essas famílias, eu diria que há um limite para nos sentirmos responsáveis pela vida do outro. E qual é o peso do estigma para a família? Se falar sobre o luto é tabu, o luto por suicídio de alguém próximo é maior ainda. Por muito tempo eu imaginava que onde quer que eu fosse, as pessoas estariam me olhando e pensando: ela é aquela que o marido se matou. O que se pensa geralmente é que uma família em que acontece um suicídio não pode ser normal. É compreensível que se pense assim. Para nós que temos uma pulsão de vida, é difícil entender a pulsão da morte. Por outro lado, o drama acentua a compaixão. Recebi muito carinho e conforto por parte da minha família e dos amigos mais queridos. Alguns não conseguem lidar com isso e se afastam. É compreensível. No exato dia da morte, como havia aquela festa na escola sobre a qual falamos na nossa última conversa, vi de repente minha casa cheia de pais e de colegas das crianças. As pessoas me cercando de cuidado, trazendo comida, oferecendo-se para levá-los para passear. Tive uma rede de grande proteção e solidariedade. E como foi retomar a vida? Minha família foi fundamental. Meus pais maravilhosos. Minha mãe me estimulava muito a voltar a sair, a reencontrar os amigos e me divertir. Confesso que nas primeiras vezes em que saí, quase um ano depois, achava que tinha sempre alguém me olhando e me julgando. Olha aí a viúva alegre. Mesmo assim, eu me esforcei para seguir em frente. As pessoas me ligavam, queriam saber como eu estava, mas nunca me convidavam para nada, constrangidos. Eu tive que pedir que me chamassem, olha só. Mesmo que eu não quisesse e não fosse, eu queria ser chamada. Lembro do meu constrangimento de pegar o elevador à noite, arrumada e com um vinho na mão, mas concluí que não podia me guiar pelo que eu achava que os outros iriam pensar, mas pelo que eu mesma pensava. Você gosta de falar do seu marido? Eu adoro falar sobre o Marden. No primeiro ano eu falava dele e também com ele o tempo todo. Olhava para a nossa foto ao lado da cama e dizia: Ei, Salabim, eu chamava assim, né? E ele a mim. Veja a situação em que você me deixou. Falava e chorava tanto que dormia e acordava chorando. Meus filhos me diziam de manhã: Mãe, você ainda está chorando? E eu respondia: Não, filhos, eu dormi e voltei a chorar agora. E ela ria, né? Risos. E como você, enlutada, ajuda as crianças com o luto do pai, ou pelo pai? O budismo me ajuda. Vivemos o presente e eu os ensino a não pensar em como poderia ter sido diferente. Aqui em casa não tem e se. As coisas são o que são e temos que lidar com o que estamos vivendo. E como você decidiu estudar o tema suicídio? Quando meu marido morreu, eu ainda trabalhava na empresa da minha família, apesar de ser psicóloga há 20 anos e nunca ter deixado de atender no consultório. Mas naquele momento eu senti que era importante me desligar do trabalho na empresa e fui estudar tanatologia e suicídio. Depois segui com os estudos e me especializei em cuidados paliativos. Desde então venho trabalhando o tema e participando de congressos, cursos e dado palestras. Atendo muitos enlutados e tem sido muito bom para mim e meus pacientes. Eu estar nesse lugar com o meu próprio luto. O luto é individual e único, mas posso oferecer a escuta e mostrar que é possível seguir a vida. Penúltima pergunta: o que você gostaria de dizer para um enlutado que perdeu alguém por suicídio? Primeiro, duas coisas têm que ficar claras. O suicídio é consequência de uma ou mais doenças mentais. O suicida não é um covarde, e se matar não é um ato de heroísmo.
é muito importante entender que a pessoa não se matou, a doença o matou. Em segundo lugar, não devemos culpar o suicida por sua decisão. Ele agiu com as informações de que dispunha naquele momento. Ele não pede ajuda e disfarça muito bem sua condição. Fez o que podia. E para finalizar, é possível encontrar uma razão? A família não deve procurar o porquê. Não existe esta resposta. Tá aí, interessante. Primeira matéria nesse sentido que eu leio. Nunca havia visto as palavras de alguém que já passou por isso. Alguém bem próximo. Muita coisa interessante nesse texto, né? Você pode tirar, se você ficou até o final, tenho certeza que você se importa muito com esse assunto, né? Se interessa muito por esse assunto e talvez, ou até provavelmente tenha tido, como eu disse no começo, algum conhecido, algum familiar que tenha praticado esse ato, né? Muitas questões interessantes nesse texto, mas também faltam muitas questões, né? Na verdade, não há muito mais o que se dizer. É algo delicado, é algo complicado, como diz muito bem aí, difícil de se perceber. Depois que a morte acontece, muitos dizem, eu percebia isso, eu percebia aquilo, mas nunca essas percepções são fortes o suficiente para fazer a pessoa evitar que isso aconteça. Você acaba ligando os fatos depois, mas antes realmente é muito difícil, ninguém nunca imagina, né, que alguém vá cometer um ato desses. Mas enfim, eu não sou especialista no assunto, então não vou entrar nesse mérito. Apenas trouxe essas palavras, então, essa entrevista, com perguntas bem inteligentes, com uma esposa, mãe desses dois filhos, e que teve um marido, né, cometendo este ato. Tu vê, o dia anterior, combinando o que faria no outro dia, e depois, durante a noite, a madrugada, a morte acontecendo. No mínimo, complicado, né? Então tá aí, o suicida não é covarde nem herói. Palavras aqui desta entrevistada, né? A Luciana. Em uma conversa franca e corajosa sobre o suicídio do marido, a psicóloga mineira Luciana Rocha, hoje especialista no tema, nos ajuda a entender, sem culpa ou condenação, o gesto extremo de quem tira a própria vida. Sou Ariel Selba, trazendo mais um vídeo para você aqui no canal. Agradeço a sua audiência, agradeço a sua companhia. Este foi nosso tradicional vídeo do dia, neste dia de hoje. Hoje aqui no meu intervalo, no estúdio da Rádio Arapuru, onde trabalho aqui em Passo Fundo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selba e até o próximo vídeo.